Bom, é, falar um pouquinho sobre a importância do Contribuições à Filosofia do Acontecimento Apropriador, livro que eu traduzi, que saiu agora, pela editora Via Velita, né? Bom, na verdade, o Contribuições é o livro mais importante do pensamento tardio do Heidegger, talvez o livro mais importante do pensamento heideggeriano como um todo e um dos mais importantes, seguramente, do pensamento contemporâneo. Bom, o que é o Contribuições, o que acontece em Contribuições, qual é o projeto do livro, em que medida ele realmente pode requisitar uma centralidade, como a centralidade que eu, a princípio, atribuo a ele, né? Bom, o Contribuições, no fundo, é um livro que surge a partir de uma crise radical do pensamento heideggeriano da década de 1920. Antes de tudo, do problema que o Heidegger acaba encontrando para realizar as últimas consequências do projeto de Ser e Tempo. Muito se fala sobre o fracasso de Ser e Tempo, sobre o fato de o Heidegger só ter escrito uma pequena parcela do projeto inicial, mas o fracasso de Ser e Tempo tem uma relação com uma clareza que vai vindo à tona cada vez mais intensamente para o Heidegger, que é a clareza quanto ao fato de que, por mais que Ser e Tempo tenha se constituído a partir da tentativa de pensar a relação entre o homem e a história, no fundo, Ser e Tempo não dá conta do caráter propriamente histórico do existir humano. Isso por uma razão muito simples, porque Ser e Tempo pensa a historicidade a partir dos processos, que são os processos que vão tornando possíveis as sedimentações históricas específicas. Ser e Tempo pensa, no fundo, a relação entre o ser aí e o ser aí, entre o ser humano e a história, exatamente a partir da pressuposição de que todos nós nos encontramos em meio a horizontes hermenêuticos historicamente constituídos e que esses horizontes hermenêuticos, enquanto capas de preconceitos com os quais nós, de um modo ou de outro, lidamos e temos de lidar inicialmente, orientam a constituição dos nossos comportamentos em geral, comportamentos práticos e teóricos, né? Nesse sentido, o Ser e Tempo pensa a história como se a história fosse uma totalidade de pré-conceitos, de conceitos prévios com os quais nós, de um modo ou de outro, tratamos os problemas, resolvemos situações, lidamos com os outros, nos comportamos em relação às coisas. Bom, mas exatamente na medida em que Ser e Tempo pensa o mundo, pensa a história como essa totalidade de processos históricos, o que vai se tornando cada vez mais claro para o Heidegger é que a obra não consegue dar conta do caráter que é o caráter da determinação histórica do tempo. Sabe, é como se, olhando para a multiplicidade de elementos, o Heidegger fosse percebendo cada vez mais intensamente o quanto essa dispersão na multiplicidade de processos históricos acaba exatamente subdeterminando essa unidade que é a unidade do tempo. Isso é tanto mais dramático, uma vez que esse tempo, no interior do qual o Heidegger escreve Ser e Tempo, é o tempo do niilismo. É o tempo, para usar a expressão do Contribuições, da perda de toda e qualquer ligação autêntica com a palavra. É um tempo no qual as palavras perderam, de certa forma, a possibilidade de se remeter às coisas. Bom, exatamente porque Ser e Tempo tenta pensar a historicidade a contrapelo da história, a contrapelo da determinação histórica, aos poucos vai se tornando claro para o Heidegger que antes de se colocar plenamente um problema, antes de se buscar soluções dos problemas, é preciso colocar de maneira radical a pergunta sobre o modo de ser dos acontecimentos históricos. Essa é a grande contribuição da obra. Contribuições à Filosofia é um termo, é uma expressão para descrever exatamente a tentativa heideggeriana de não pensar mais a partir dessa multiplicidade de processos históricos, de significados históricos, de orientações históricas, não pensar mais a partir da capa de preconceitos,
e a partir da pergunta sobre a possibilidade de uma liberdade em relação aos preconceitos, mas, ao contrário, a partir de uma tentativa de se lançar diretamente no próprio espaço dos acontecimentos. Ou seja, contribuições da filosofia, do acontecimento apropriador, é exatamente o título da obra que traz consigo, desde o princípio, o projeto, que é o projeto não de descrever o quanto a nossa existência se encontra sob o poder de estruturas prévias que, de um modo ou de outro, condicionam os nossos modos de ser. Mas o texto, o livro, procura exatamente se lançar no coração do acontecimento, no cerne do acontecimento, buscando exatamente a partir desse cerne uma descrição que é uma descrição tanto daquilo que trouxe consigo cada um dos diversos acontecimentos apropriadores da história do pensamento ocidental, do pensamento metafísico, na conjunção originária entre ontologia e história, mas também pensar aquilo que sempre resguarda a possibilidade de acontecimentos históricos em geral. Quer esses acontecimentos históricos venham a acontecer ou não. A tarefa da filosofia, isso fica claro para quem leu Contribuições, não é determinar como serão os acontecimentos históricos por vir. Isso sempre, de um modo ou de outro, se confunde com uma perspectiva ingênua, romântica. É sempre um modo de mistificação. Pensar a possibilidade do acontecimento histórico significa resguardar o poder ser. Isso é a tarefa estrutural da filosofia. Contribuições, nesse sentido, é uma obra que, diferentemente de Ser e Tempo, se articula radicalmente com a determinação una do espaço total do seu tempo. E, a partir exatamente dessa vinculação, em confrontação radical com o tempo, procura liberar a possibilidade, que é a possibilidade de uma não redução da história ao momento histórico específico. Isso envolve toda uma transformação dos temas propriamente ditos do pensamento heideggeriano. O tema da negatividade, o tema da história, o tema da existência, o tema da tradição, das nossas relações com as coisas. O Contribuições, nesse sentido, abre todo um modo de colocação dos problemas que não suspende Ser e Tempo, mas revela o quanto Ser e Tempo se movimenta numa dimensão derivada em relação a uma dimensão mais originária, que é a dimensão exatamente do movimento estrutural do próprio acontecimento da história. Essa obra, nesse sentido, ela é ponto de partida e ponto de retorno para todos aqueles que têm qualquer interesse pelo pensamento tardio de Heidegger, uma vez que é só a partir do Contribuições que posições aparentemente crípticas, estranhas, se esclarecem. É só em retorno ao Contribuições que mesmo uma obra como Ser e Tempo pode ser redimensionada no interior da obra como um todo. No caso específico, para concluir, da relação entre a filosofia e as ciências ônticas em geral, é só a partir de Contribuições que é possível pensar uma psicologia, uma antropologia, uma ciência como a biologia, a matemática, o que quer que seja, de maneira consistente, porque Contribuições procura exatamente mostrar o quanto as possibilidades das descobertas realizadas no interior das pesquisas científicas dependem fundamentalmente desses acontecimentos históricos no interior dos quais, de um modo ou de outro, as ciências se movimentam. Contribuições, desse modo, me parece ser a obra fundamental do pensamento hermenêutico, fenomenológico, existencial do século XX.